Dando sequência às nossas atividades programadas no módulo de Direito Constitucional da formação continuada para essa manhã, temos a honra de ter aqui conosco a abordar a atuação do Supremo e a opinião pública, fato extremamente presente e atual na nossa sociedade, o professor Joaquim Falcão. O professor Joaquim Falcão é um emérito constitucionalista, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante um período de 2007 a 2009 no Conselho Nacional de Justiça. O professor Joaquim Falcão já compunha o Conselho quando eu ingressei, já que integrava a primeira composição do Conselho, de 2005 a 2007, portanto, tem uma experiência na atuação do planejamento e organização do Poder Judiciário e conhece também os problemas do Poder Judiciário, teve contato direto como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça durante os 2 biênios que integrou aquele órgão. Aliado a esse conhecimento, a essa formação, o professor também é diretor da Faculdade de Direito da FGV do Rio de Janeiro, é mestre em Direito pela Universidade, pela Yale Law School, e doutorado e fez o seu doutorado em Educação pela, o mestrado, perdão, pela Harvard Law School. Mortal. É que o Diego foi pela Yale e o professor dele foi pela Harvard. Não sei como é que o senhor perdoou, mas tudo bem. E tem o seu doutorado em Educação pela Universidade de Geneve e é graduado pela PUC do Rio de Janeiro. Além disso, um frequente articulista, Folha de São Paulo, escreve semanalmente para a Folha de São Paulo e tem inúmeros artigos publicados discutindo questões de natureza constitucional, educacional e administrativa. Então, é com grande satisfação e alegria que a gente recebe aqui na Escola de Magistrados nessa manhã o professor Joaquim Falcão. Seja bem-vindo, Joaquim. Alô. Obrigado, Mairã. Eu vim com muito prazer aqui. Estamos vindo nós 3 de Brasília hoje, o Ivar, que deve estar aqui, e o Fernando. Ontem nós lançamos lá com Joaquim Barbosa o Supremo em Números, que é um segundo relatório sobre o banco de dados do Supremo. Nós temos 1.800.000 processos, 2 milhões, não sei quantos de andamentos, e a gente faz macroanálises do Supremo. Então, a maneira que a gente teve de comemorar esses 25 anos do Supremo foi de ver, estatisticamente, como é que ele está desempenhando as suas funções constitucionais. Isso aí o Ivar vai mostrar hoje de tarde, e só como dessa vez alguns dados, eu vou só dizer um, porque senão ele fica frustrado, mas um só, que é o seguinte: o tipo de processo que mais cresceu no Supremo nos últimos anos, não que foi julgado, mas foram recebidos pelo Supremo, foi sobre o funcionalismo público. Então, o funcionalismo público é uma via aberta ao Supremo, que tem que julgar concursos, tem que julgar isso, tem que julgar aquilo. Esses são os dados. E ele vai botar para vocês, essa a função do Supremo. É esse o Supremo que se quer. O funcionalismo público não está indo às ruas, mas está indo ao Supremo. Não está indo. Às vezes, não sei, pode ser que se inverta, dependendo do Supremo, mas é uma boa observação. Antes de lançar esses dados que vão ser distribuídos para vocês, nós nós fomos assistir a sessão de ontem da AP 470 do Mensalão. Ficamos lá sentados.
E não sei se alguns dos senhores viram, mas a primeira coisa que nos chamou a atenção foi que tinha era a primeira sessão depois da tensão, né? Da tensão entre Barbosa e Lewandowski. O Celso de Mello começou com um discurso impresso, a sessão, conciliando e tentando dar um padrão de convivência institucional. Está até escrito hoje na Folha por um colega nosso. O Celso de Mello distribuiu o discurso dele 1 minuto depois de ter escrito, depois de ter falado. Quer dizer, ele estava falando não somente para o Supremo, mas ele estava falando para a opinião pública, que estava preocupada com os rumos institucionais dos comportamentos. Então, o que nos chamou a atenção é o seguinte, quer dizer, o ministro Celso Mello, ele atuando, ele criou um novo cargo, não sei se vocês já perceberam que ele criou uma nova função. Você tem a do presidente, do vice, do revisor, do relator, ele é do decano conciliador. É um cargo novo que ele criou e as interferências dele vão sempre nessa linha, nesse negócio todo. E ele dialoga não somente para dentro, ele dialoga para fora, ele dialoga para a opinião pública. Então, o meu tema é esse. Supremo, opinião pública e esse diálogo. Qualquer ministro que assume diz o quê? Não sou influenciado pela opinião pública. Ele poderia dizer alguma outra coisa? Não pode. Ele não pode assumir e dizer eu sou... Mas eu estou lhe contando fatos. E vou lhe contar mais 3 fatos. Porque eu quero delinear nessa primeira parte o problema que eu vou tratar com vocês. Tá? Bota aí, Vá, a minha estratégia não sei se vocês já foram lá no Vaticano, naquela parte da Capela Sistina e tudo. Põe tudo aí, Vá. Tem esse afresco de Rafael, que é sobre a Academia de Atenas. E o que está com a mão para cima é o Platão, como indicar, olha, o conhecimento vem da reflexão, vem dos ideais, etc. Quem está com a mão para baixo é o Aristóteles, que está dizendo o seguinte, não, o conhecimento vem da realidade. Platão é o dedutivo, o Aristóteles é o indutivo. Eu botei ali aqueles óculos, porque são maneiras de ver a realidade, são maneiras de ver o direito. Né? São os óculos a partir do qual você se aproxima para compreender a realidade da justiça, a realidade do direito, etc. Talvez Platão use um caminho que conduza ele ao dever ser, como deve ser, ou mais... E o Aristóteles, olha, eu quero saber como é que ela é. E a partir do que ela é, eu tenho uma estratégia de conhecimento. Eu sou desse lado.
Tá? Então, as minhas estratégias é sempre de ver a realidade e aí depois fazer uma reflexão sobre a realidade. Essa realidade que eu vejo é o problema. Eu quero ver o problema real, o problema que está se passando socialmente. Então, a relação entre judiciário, mídia, opinião pública é um problema que assume proporções cada vez maiores no Brasil de hoje, principalmente quando o objetivo nosso, na nossa escola, é o Supremo. A escola elegeu o Supremo como seu tema acadêmico. Então, as estatísticas, as reflexões, é sempre em torno do Supremo. Tá? Então, eu estou vendo o Supremo nosso hoje, e aí, por isso, um pouco da discussão que eu acho que o Diego deve ter tido sobre ativismo, etc. Tal. Porque é uma maneira de você compreender o Supremo hoje. Né? Depois de eu delinear esse problema, quer dizer, as relações de Supremo, opinião pública, mídia como problema, aí eu parto para a segunda parte, que é... Aí eu venho de Rembrandt, que é a lição de anatomia, que é também um dos maiores quadros do mundo, que você vê que o personagem está meio inconfortável aqui, porque já está todo... Eu tenho que analisar esse problema. Quando você vai ao médico, o médico diz a primeira coisa assim, o que você tem? Qual é o seu problema? Aí depois ele faz análise de sangue, análise disso, análise daquilo. E só depois é que ele prescreve. Quer dizer, por isso que a gente investe muito no problema e na análise, mais do que na prescrição do dever ser, etc. E tal. De modo que a minha fala vai ser dividida na delimitação do problema e na análise que eu faço dele. E depois tem algumas perguntas. Bom, então vamos lá. Perguntei influência da opinião pública, mídia, e eu vou pegar por exemplo, do mensalão no Supremo. 3 fatos decisivos para o processo. 3 fatos. Toda a questão começa quando a TV Globo faz entrevista, grava o camarada recebendo dinheiro e depois abre-se CPI no Congresso, inquérito na Polícia Federal, a partir de denúncia na mídia e com um grande impacto na opinião pública. Aberta a CPI, Márcio Tomás Bastos mandou abrir, ele era um ministro da Justiça, mandou abrir o inquérito na Polícia Federal, e aí Roberto Jefferson, etc. Mas o fato, quer dizer, quem disparou o mundo jurídico, o sistema judicial ou não, foi a mídia e o impacto na opinião pública. Não sei se vocês se lembram, na apresentação da denúncia, faz, sei lá, 7 anos, não sei quanto, por que a denúncia foi aceita? Alguém tem alguma explicação? Não sei se vocês se lembram. A sessão da denúncia. A sessão da denúncia foi aquela em que passa na primeira página dos jornais a conversa de laptops
entre os ministros do Supremo. Então, se tinha e a conversa de laptops era para não aceitar. A denúncia e morreu o assunto aí. Só que um repórter, que acho que hoje trabalha na Folha de São Paulo, fotografou, e aí foi um impacto na opinião pública nacional. Tamanha que, eu não sei se vocês se lembram, passou a ser 2, 3, 4, 5 dias e eles tiveram que aceitar a denúncia. O processo no Supremo começa pelo impacto da opinião pública no processo decisório do Supremo. Aires Brito se aposenta e nós chamamos ele, nós temos um grupo de professores que estudam isso diariamente, acompanhamos. Nós, ontem de tarde e quarta-feira, nós temos revezamento de professores que acompanham isso diariamente. Bom, aí perguntamos ao Brito, ministro, qual foi o momento mais difícil do mensalão? O senhor como presidente. E aí ele disse o seguinte: o momento mais difícil foi colocar em pauta. Porque a influência da opinião pública, que dizem, é o mérito se condena. Não. A influência da opinião pública pode afetar também o mérito, mas ela começa afetando o processo e os procedimentos múltiplos dentro do processo, dos quais o principal é colocar em pauta. Estados Unidos, tá certo? Nunca a Suprema Corte americana, até então, enfrentou a questão do gay marriage. Mas foi pela pressão da opinião pública mundial e pelos exemplos que já começavam. Porque lá a Suprema Corte aceita ou não aceita o caso? Ela, primeiro, teve que aceitar o caso, colocar na pauta no julgamento. Uma vez eu perguntando há 10 anos atrás, não sei quanto, já estava no Supremo americano questão sobre se casal homossexual pode adotar criança. E conversando com professores, eles disseram o seguinte: o Supremo não aceita isso e não vai aceitar este caso tão cedo, por 2 motivos. Primeiro, não tem evidência científica, quer dizer, psicológica ainda, há 10 anos atrás, se isso faria mal ou bem à cabeça da criança. Então, eles estavam com uma cautela, porque a ciência influencia também as decisões. A ciência também influencia. Então, eles estavam com a cautela. Mas o segundo motivo pelo qual o Supremo não aceitava é porque eles não percebiam ainda um consenso ou tendências majoritárias na comunidade americana. Então, essa história de influência no Supremo é um dado da realidade. O Supremo e os senhores estão na sociedade. A decisão dos senhores não se extingue nas partes. Não se extingue nas partes. E isso é no mundo inteiro. Eu posso ficar aqui dando exemplo de como isso ocorreu recentemente na Alemanha, com os empréstimos de Angela Merkel à Espanha. Vai acabar no Supremo. O Supremo de lá, ele escolhe alternativas dentro de um contexto da Constituição, da argumentação, da doutrina,
da ciência, mas também um dos fatores é a opinião pública, ou ao menos as audiências, as múltiplas audiências para as quais o juiz fala, mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Por quê? Porque vocês existem no sistema político, e no sistema social e no sistema econômico. Não é uma decisão dos senhores. Então, se fala os consequencialistas, etc. e tal, as consequências, elas pensem nas decisões do Supremo de direito tributário. As decisões se extinguem, as consequências nas partes, absolutamente. Muda o comportamento de empresas, muda o comportamento do mercado, muda. E assim como é claro a gente perceber que muda o comportamento do mercado econômico, muda o comportamento no mercado ético do brasileiro e no mercado político do brasileiro. Hoje tem um texto meu no Globo que é o seguinte, não sei se os senhores viram nesses últimos mês, ocorreram 2 fatos que são correlacionados com o mensalão e que passou como se fossem coisas que não têm nada a ver. Primeiro, o Banco Central interveio e declarou a falência do Banco Rural. Tá? Depois, o PT, anteontem, retirou o recurso junto ao TSE da aprovação das contas da campanha do Lula. Vou repetir. Tem um recurso pendente há alguns anos que fez com que as contas do PT de 2002, 2003, não sei quanto, não tivessem sido aprovadas ainda pelo TSE. Ora, deixar o Banco Rural aberto é correr o risco de novas questões envolvendo o mensalão. Porque não se sabe o que pode surgir, e o Banco Rural já estava com problemas novos. Então, era como se fosse uma ferida aberta que associa Banco Rural, mensalão, eleição, PT, etc, etc, etc. E tal. Então, fechou-se o Banco Rural. Como fechou-se na terça-feira, o PT resolveu assumir que tem que pagar 170 mil ou 100 não sei mais que, etc, mas que as contas foram aprovadas com ressalva. É melhor aprovar a conta com ressalva do que deixar em aberto. E aí você junta o julgamento do mensalão. E a pergunta é, o prolongamento ou não do julgamento, aí tem todas as discussões, se aceita embargo, se não aceita embargo, qual a natureza dos embargos, etc. e tal, se tem obscuridade ou se tem contradição, etc. e tal. Tudo isso existe. Mas existe também um outro fator, que é o seguinte, existe uma disputa sobre como é que o processo pode prolongar. E aí tem o interesse dos réus, evidente, exercício do direito de defesa. Agora, tem consequências sociais e que vão impactar a opinião pública nas eleições do próximo ano, a não ser que encerre o processo logo. E aí você consiga desvincular um de outro. Mas os senhores já imaginaram se esse processo se estende até o próximo ano? Ele vai influenciar a escolha dos candidatos, programas de partido, voto do eleitor. Então,
encerro essa minha primeira parte dizendo que não é uma decisão unilateral do Supremo, e o Supremo eu estou pegando como exemplo, mas de um juiz, etc. e tal, o controle da repercussão das suas ações, além das partes. Além das partes. Essa é a... Agora, o judiciário está em que situação em relação à opinião pública e as outras partes, e os outros interessados? A minha tese é que está numa relação não monológica, eu falo e você escuta, mas numa relação dialógica, como diria o Té Sampaio Ferraz. O Supremo age, aqueles afetados reagem, o Supremo age outra vez, então você tem um sistema de comunicação entre as diversas partes. O problema é como é que se dá esse sistema de comunicação inevitável que não depende do interesse das partes. Vou dar 2 exemplos de problemas que estão aí. Primeiro, a opinião pública é um dado que deve ser levado em consideração nas sentenças? Quer dizer, a favor ou contra? Ele influencia. Você tem vários insumos em uma sentença. Eu estou partindo do pressuposto de que você está com base nas leis, não é? E você tem que ter sempre uma sentença fundamentada ou descrita pelas leis, de modo que você está sempre ancorado de uma forma ou de outra no direito positivo estatal. Você não está decidido assim porque o romance tal de que heróis diz isso, etc. Você tem que estar fundamentado, mas tem sempre uma margem de discricionariedade do juiz dentro da legalidade. Quem influencia a discricionariedade do juiz? Quais os fatores decisivos e quais os métodos decisivos que fazem com que um juiz vá para um lado ou outro? Ou, usando a expressão do Eros Graus, em possibilidades razoáveis de aplicação da lei. Eu vou dar um exemplo a vocês. Ficha limpa. A questão, dado que o Congresso criou a lei de ficha limpa, e por que a lei de ficha limpa passou quando 60% do Congresso tem problemas na justiça? Por que passou? Houve uma conscientização ética de um momento para o outro? Meu diagnóstico é que a ficha limpa passou por 3 motivos que dizem respeito ao processo decisório na democracia. Primeiro, começou com uma proposta de origem popular. Assinaturas, o anteprojeto nasceu de fora do Congresso. Com tal força, através das mídias, etc., que um deputado, não me lembro o nome, incorporou e colocou como se fosse dele para fins processuais. Mas o segundo motivo é que era ano eleitoral.
e o voto era aberto. Então, os senhores imaginem o camarada indo para a televisão, dizendo sou contra a lei de ficha limpa, e ele tendo uma eleição daqui a 10 minutos. Então, foi o conjunto desses componentes sobre o processo decisório legislativo que, ao meu ver, são fatores que influenciaram a decisão. E aí foi para o Supremo. E no Supremo teve aquela discussão que todos sabem, que é ou aplica-se o princípio da moralidade como uma exigência desde 1988, ou aplicava-se o princípio do artigo, acho que 14, né? Não sei se artigo 14, não sei qual, que mudança no processo eleitoral tem que ser feito um ano antes. Então, é o seguinte, aplicava-se ou não se aplicava a lei de ficha limpa para aquelas eleições. E esse era a questão básica. E o voto decisivo foi para o Fux. E o Fux podia ter escolhido a alternativa razoável do princípio da moralidade ou o da a proteção da competição eleitoral, estabelecendo um prazo prévio de 1 ano. Bem, por que Fux optou por um ou por outro? Por que naquele momento o Fux disse... e aí o Fux aplicou Então, tem sempre uma margem de discricionariedade. Essa margem de discricionariedade dos senhores, os senhores sabem no seu dia a dia. Em princípio, vão buscar as leis. As leis são contraditórias. Eu posso ir para o artigo tal, posso ir para o artigo qual, aplica-se essa ou aplica-se a coisa, etc. Tal. E aí, não raramente, os senhores têm que sair do sistema legal e buscar princípios, valores, a formação dos senhores, as suas crenças, que influenciam o dado científico, que é um dado, a doutrina nacional ou estrangeira. Na Suprema Corte americana, a cultura de não ser razoável citar a doutrina estrangeira. Isso é uma das tradições da cultura americana, que tem lá no Scalia, o seu defensor mais fervoroso. A opinião pública, as pesquisas de opinião, a tendência do brasileiro, os valores aferíveis, hoje em dia, mais e mais por métodos objetivos, devem influenciar ou não devem influenciar? E até que ponto? E até que ponto? Então, eu estou lidando aí. Mais ainda, outro ponto onde a opinião pública e o juiz é uma relação problemática, que é o seguinte: até que ponto um juiz pode ter Facebook com amigos? Está se contando, porque tudo que o advogado quer é saber quem são os amigos do juiz. E o que é que ele faz, o que é que ele não faz, etc. Tal. Os senhores não se enganem. Os senhores não se enganem. Perguntaram ao professor Lawrence Tribe, que é um professor de Harvard que mais ganhou questões no Supremo de lá. Como é que o senhor sabe
ganhar tantas questões no Supremo lá. Ele diz, olha, eu tenho o melhor banco de dados sobre o juiz disponível. Eu sei a história dele, a formação dele, os votos dele, os livros que ele leu, etc, etc. Tal. De modo que com esses bancos de dados eu delineio um pouco o voto dele. E aí eu reduzo a incerteza, em vez de ser 9, é 3 ou 4, que eu não consigo ver. Então, os senhores são um banco de dados importantes para os advogados. Não é por menos que os advogados querem estar com os senhores, saberem o que é, etc. Tal, tudo. Por quê? Porque isso influencia na decisão. Eu não estou dizendo que é decisivo e que seja homogêneo esse tipo de influência. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma margem de discricionariedade necessária para que o funcionamento, para que o processo judiciário funcione, né? E os senhores são bancos de dados vivos, preciosos para todos os advogados, para a sociedade, tudo. A tal ponto, exemplo, que você tem as audiências, quando indica-se um ministro do Supremo, você tem as audiências públicas que querem saber a crença dele, a religião dele, como é que ele faz. E nos Estados Unidos, o exemplo é clássico, chegou até um ponto de querer saber quais eram os vídeos que ele alugava na videolocadora, por causa que, como ia ter que decidir questões que diziam respeito à pornografia, eles queriam saber se o juiz, na prática... Encerrei a análise, a parte de problema. Então, acho que é isso que eu queria. Entro na segunda parte de análise. Por que eu acho que essa questão... Esquece, eu vou voltar um pouco atrás. Esquece isso aqui. Então, é o seguinte, no fundo, a relação do juiz ou do Supremo com a opinião pública, num sentido mais amplo, eleitores, a sociedade, ela tem duas... Eu classifico ela em dois tipos principais. Primeiro, quando os senhores exercem funções profissionais e institucionais, ou seja, sua sentença, seus despachos, sua argumentação, etc. E tal. Então, profissionalmente, isso aí é uma mensagem que os senhores estão mandando para a sociedade. Mas também tem outra mensagem, que não é a mensagem que eu falo institucional, profissional. É a mensagem intencional pessoal. Quer dizer, o comportamento, aliás, Loman, etc., etc., tal, regula isso. Regula que os senhores têm que ter um comportamento social, X, Y, Z. Não podem falar fora dos autos. Regula como um direito do cidadão. O cidadão tem direito a que os senhores se comportem dessa maneira, porque os senhores representam a imparcialidade e a independência. E tem determinados comportamentos, não sei se você já estava lá, mas teve um juiz no Pará que era jovem, estava naquela fase probatória, mas ele, solteiro, foi a uma boate, houve um problema lá, ele puxou a carteira de juiz e queria que o dono da boate acendesse as luzes todas da boate para ele reconhecer com quem ele estava brigando, etc., etc., tal, tudo. Evidentemente que isso é o tipo de comportamento que fere, basicamente, a Loman e os códigos de ética, etc., tal. Falar fora dos autos é
uma relação também que se estabelece com as outras, com as partes, com a sociedade, com a mídia, com a política, etc. Quando o ministro Marco Aurélio vai para a televisão e, na véspera do julgamento, do início do julgamento do mensalão, e diz: acho que o Toffoli não deve participar do julgamento por causa disso, etc. E tal. Claramente, ele está desrespeitando um princípio da Lomã, no meu entender, porque ele é magistrado também. Né? E causa um impacto. Eu não quero saber o que o ministro pensa, a não ser nos autos. Meu direito de cidadão é esse. O maior caso, o caso mais importante, que afetaria a vida de nós todos, dos senhores, quem é que usa, de alguma forma, em algum laptop ou computador seu, Windows? Quem é que usa? Sabe o que é isso? Monopólio. Então, foi a questão nos Estados Unidos se a Microsoft tinha monopólio desse tipo de serviço ou não. E foi para um juiz. E o juiz, a meio caminho, começou a dar entrevistas dizendo que Bill Gates deveria ter ficado em Harvard e não criado a Microsoft, que faria mais bem ao país, ao mundo, se ele completasse os estudos dele. A Microsoft é isso, é aquilo, etc. e tal e tudo. Então, é o seguinte, o caso mais importante do mundo foi 2000 e pouco, porque afetaria todo mundo. O juiz deu entrevista para o New Yorker e para outros, falando sobre os autos, sobre o processo. Ele foi afastado. Ele foi afastado, veio outro juiz, com base nisso que eu estou dizendo a vocês. A exigência de silêncio e de é decorrente da crença na imparcialidade. A exigência de comportamento X, Y, Z é um direito da cidadania. Bom, então entro na parte de análise. Por que eu acho que esse é um tema que vai crescer mais e mais e está crescendo? Por alguns motivos positivos. Então, esse é um bom problema. É um bom problema. Primeiro, nós estamos com liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade acadêmica. Então, quanto mais democracia houver, mais liberdade de expressão, de pensamento, vai criar um cenário em que esta questão do judiciário com a opinião pública vai crescer. Isso leva a quê? A exigências de transparência, segundo motivo. Então, nós estamos num mundo que a transparência vai ocorrer por bem ou por mal, não tem jeito. Acrescido que nós somos, com o México, o único país do mundo que transmite ao vivo as decisões do Supremo. E aí, é diferente dos autos, porque eu posso ver a cara do ministro, se ele está confortável, se ele não está. Eu posso ver a mecânica toda. E mais ainda, vocês sabem que quer o ministro diga que não, ele sabe que dali tem... Porque não é a TV Justiça, a audiência da TV Justiça. É que a TV Justiça depois é reproduzida em todos os jornais, todos os news, e o cidadão tem a capacidade visual que não tinha antes
de formar a sua compreensão sobre o que está se passando. Então, você junta liberdade, você junta transparência, e você junta dois outros fatores, um que é as mídias sociais, que se beneficia das liberdades e dos pluralismos. Então, a tecnologia faz para o bem ou para o mal que nós todos sejamos transparentes, e o processo do judiciário é transparência. Imagine, senhores, se alteraria ou não a decisão dos senhores como juiz, ou pelo menos o comportamento, porque o comportamento também é uma mensagem no diálogo entre juiz e sociedade. Se os senhores tivessem uma Câmara permanentemente ligada nos senhores, nos gabinetes ou nos seus escritórios, em suas casas, etc. e tal, aí o camarada vê lá e ele pegou o livro do Hans Kelsen. Não, mas agora ele está com o livro do Fernando Leal. Não, mas ele não... Então vai ter milhares de estagiários assistindo os senhores. Isso muda. Isso, não os senhores, mas impacta ou não impacta nessa... Então, imagine, o Supremo está numa situação dessa. E não será longe o tempo em que você vai ter a transmissão ao vivo das sessões do Mairan lá no TRF ou no TJ daqui. Então, é só os senhores se colocarem nessa situação e verem como é que isso pode afetar. Juiz nenhum é uma ilha. Tem um juiz americano que ele disse o seguinte: eu sei que quando eu julgo, serei julgado. Quer queira, quer não queira. Vai ser julgado. Função social. Então, você tem liberdade, transparência, tecnologia avançada, e você tem um desejo difuso, mas cada vez mais presente, da sociedade de inclusão no processo decisório do Estado. Então, a sociedade começa a compreender o Supremo e diz: eu também quero participar disso. Ou eu também quero enviar o meu memorial. Às vezes envia nas ruas. Mas, em termos de uma relação comunicativa, que esse é o ponto, eu vejo essas relações como uma relação comunicativa. Então, aí eu estou me afastando de uma visão simples de legalidade. Eu estou ampliando, porque eu tenho uma estrutura de ver o Supremo como emissor de mensagens, ou juiz emissor de verdade, e um conjunto de receptores de mensagens. Tá? E esses receptores querem participar mais e mais, seja pela compreensão, seja pela aceitação, seja pela crítica, mas tem uma noção de participação mais intensa nos seus destinos. Não tem saída. Isso é o mundo moderno de hoje. Enquanto não se recompactuar como é que eu participo das decisões, o que eu sei é o seguinte: 4 em 4 anos apenas para eu falar e dar o meu voto é insuficiente. Então, o que você vai ter que fazer são novos tipos de... Aí você abre para o amicus curiae,
Aí tem um trabalho de imaginação institucional, audiências públicas. O próprio Supremo, o próprio Judiciário vai ter que criar esses mecanismos, o que é o amicus curiae, o que é uma audiência pública. A FGV, a gente tem participado como amicus curiae de causas que a gente acha que é relevante para o país. Então, em vez dos alunos nossos terem escritório modelo de atender consumidor, etc., tal, a gente cria grupos, escolhe causas que interessam para o país e vamos tentar ser amicus curiae no Supremo. Então, no caso de liberdade de imprensa, a ABI, que é a instituição mais prestigiada da imprensa, nós fomos os advogados da ABI, os meus alunos, com um professor, na causa famosa com a decisão do Brito, sendo que defendemos durante a sessão, e o Celso Mello citou o trabalho dos nossos alunos, etc. Agora, a gente participou como advogados da ONG Arco-Íris, nessa questão da união homoafetiva. Estamos agora, Mairã, participando, nesse caso, das biografias do artigo 20, acho, do Código Civil, que exige que os biografados ou a família do biografado autorize. E essa questão de Roberto Carlos. Então, nós entramos com um argumento de que é o seguinte, não é apenas uma questão de liberdade de imprensa, ou liberdade de opinião, é também uma questão de liberdade acadêmica. Ou seja, as pesquisas históricas não podem ter autorização do pesquisado, porque e também as pesquisas históricas, eu não posso investir 5 anos numa biografia ou numa narrativa sobre um personagem, um professor, e no final de 5 anos, o pai, o filho, se for da família desse pintor Volpe, então é um horror. Se for da família do Guimarães Rosa, a filha não deixa ninguém escrever sobre Guimarães Rosa. Então, eu não posso ter um pesquisador que invista sua vida 3, 4, 5 anos, aí depois alguém diz, não pode publicar. Eu tenho um caso, esse ocorreu comigo, de um artista que se fez a biografia dele muito correta, tudo muito certinho. Mas o filho desse artista, não, a filha desse artista, não queria que se publicasse, não queria que se publicasse. E não sabia por quê. Até que se descobriu. É que na biografia dizia-se a data do nascimento dela. E ela não queria que soubessem a idade dela. Bom, mas enfim. Então, 4 fatores que eu falei aí sobre liberdade, tecnologia, transparência e participação. Isso muda. Estou caminhando para o final. Vamos supor que eu tenha esse modelo comunicativo.
o Supremo, o juiz é o emissor da mensagem e tem o receptor da mensagem. O Supremo ou o juiz, essa mensagem pode ser de duas ordens, como eu disse, ou profissional, através das sentenças, etc. e tal, ou intencional, pessoal, através do comportamento, etc. etc. e tal. E atinge aqui para quem é atingido ou quem é incluído nesse diálogo. Primeiro, ministro do Supremo fala para ministro Supremo, antes de tudo. Um tentando convencer o outro, às vezes em plena sessão. E, às vezes, não convence e você tem essas situações. Ou seja, o ministro daqui é um emissor, mas o ministro de lá é o receptor. Depois, o Supremo não fala só para os juízes que estão ali, fala para os senhores, fala para o judiciário, para o sistema judiciário como um todo. Quer eles se dirijam aos senhores, quer eles não se dirijam aos senhores. É secundário a intenção do diálogo. Os senhores fazem parte desse diálogo. Depois você tem as partes diretamente interessadas. Os réus, autor, MP, etc. E tal, tudo. Tá? E depois você tem as partes não diretamente interessadas, mas que são afetadas diretamente por aquelas decisões. As empresas, em caso de fisco, em caso disso, em caso de juros, em caso de essa coisa toda. Então, você vê que os receptores são muitos. Mas, quando os senhores falam, o Mairan fala, o Márcio, etc. Tal, aí vai ter alguns professores jovens que vão pegar as decisões e vão elaborar doutrinas que voltam para os emissores. Então, o processo é circular. Afeta as partes entram com recursos. Então, o receptor não é algo inerte. As partes não são, mas eu quero ir além das partes. Tem consequências na doutrina, tem consequências na academia. Os senhores falam para a comunidade profissional dos operadores de direito, eu detesto essa expressão, porque é uma expressão redutiva. Os senhores me desculpem, eu sou pernambucano, e lá a gente diz que Pernambuco fala para o mundo. Quer dizer, então nós queremos, a gente não quer ser o operador de direito, a gente quer ser o criador. Então, a escola nossa, os nossos alunos têm que ter essa perspectiva, né, dessa coisa. Mas, além disso, fala para o legislativo e para o executivo. Vê esse caso do Donadon, e se é preciso caçar ou não é preciso, se o legislativo tem que falar depois do Supremo ou não precisa falar depois do Supremo. As consequências, você tem aí um projeto do senador Jarbas Vasconcelos, que interpreta dizendo o seguinte: não, o Congresso não tem que falar nesses casos, aí precisa mudar as normas. Aí tem o projeto de lei. Isso que é uma reação. Então, o Congresso, como o Congresso lá reagiu à decisão do Fux sobre a apreciação do veto do pré-sal. Então,
os receptores não são inertes. Eles enviam mensagens de volta de natureza distintas para os emissores. Estou no final. A opinião pública, eu falei até agora em atores específicos. As partes, os outros ministros, a universidade, os políticos. Mas tem esse outro personagem difuso, a opinião pública. Ela reage? Ela pode reagir a uma decisão do Supremo? Como é que ela reage? Se é que ela reage. Ao meu ver, ela reage basicamente, para usar uma expressão na moda, com uma plataforma com base na legitimidade. Então, a opinião pública não reage com base na legalidade, porque ninguém vai contestar a legalidade. A opinião pública não tem instrumentos legais. As partes até que têm. Mas a opinião pública não tem instrumentos legais. Mas ela é detentora hoje da questão da legitimidade. E que é uma questão que cresce como um dos problemas centrais do direito. A tal ponto. Os senhores acham que a gente, no Brasil, está num Estado de direito? O que os senhores acham? Eu quero um que diga que está e outro que diga que não está. A gente está. A gente não está no Estado de Direito. A gente não está. Sabe por quê? Porque a Constituição nossa diz Estado democrático de direito. Então, não é somente a legalidade formal que é a decisão. Nós somos a única Constituição do mundo, o único país do mundo que fala todos falam de État de droit, rule of law, Estado de Direito. Mas a gente, pela Constituição nossa, a gente tem que falar Estado democrático de direito. Por quê? Porque a gente está adicionando o componente legitimidade democrática ao Estado de Direito. Então, na Revolução, o Luhmann, que é um autor alemão importante, etc., ele diz: qual é a legitimidade do judiciário? Ele diz 3 condições. Primeiro, que produza decisões. Primeiro de tudo. De modo que, quando o judiciário não produz as decisões num tempo de expectativa social, ele não preenche uma das condições para ser legítimo. Segundo, ele diz que essas decisões sejam implementadas, que é a questão do enforcement. A gente tem que saber se as decisões dos senhores são implementadas ou não. E terceiro, que a implementação da decisão traga a paz social. Alguns colegas nossos pretendem que traga a estabilidade dos métodos decisórios. Enfim, eu concedo. Eu não, Luhmann. Bom, então é o seguinte, o que é legitimidade? O Luhmann deu esse. Legitimidade tem 2 componentes. Eu estou encerrando. E eu estou fazendo de uma forma muito simplificada. Primeiro, é a crença de que aquilo é bom.
de que você tem que ter um componente de crença, de esperança, de aceitação. Então, você aceita o judiciário, você aceita o Congresso, você aceita votar, porque você acha que isso é bom para você e para o país. Então, tem um componente de crença. Então, eu preciso da crença que o juiz é imparcial, porque isso vai me fazer bem. E aí eu vou conviver com os contrários. Mas crença só não basta. Essa crença, depois de algum tempo, tem que se reverter em experiência concreta. Então, só porque a gente está na Avenida Paulista, tá certo? Os protestos de rua é muito esse gap, essa distância entre a crença da necessidade de que as autoridades públicas, as instituições, resolvessem questões básicas da cidade e a experiência de que não tem resolvido. E mais, a experiência de que o procedimento pelo qual eu sou representado não tem resolvido. Aí vem a questão da reforma partidária, eleitoral, etc. Então, a opinião pública, o eleitor, a cidadania, enquanto que a arma, a mensagem do Supremo é a mensagem da legalidade, a mensagem dos receptores é a arma da legitimidade. Conciliar as duas é o nosso futuro. Muito obrigado.